Palmeiras está estudando uma proposta para contratar esse jogador. Não, então, vamos lá. Eu entendo, pelo que eu conversei com gente do Palmeiras, que o Enciso, se chegar, é uma contratação de ano que vem. A torcida do Palmeiras nas redes sociais está maluca com a ideia dessa contratação. Rapaziada, e pode estar chegando aí no Palmeiras reforço nível Europa, nível europeu aí no Palmeiras, direto do Brighton, da Inglaterra, o jogador aí, Enciso, né, Júlio Enciso, do Brighton, jogador jovem, com grande potencial, muito bom jogador. E enfim, PVC, André Hernan trazendo as principais informações sobre esse novo reforço que pode chegar, informação de bastidor, então acompanhe o vídeo aí que tá muito interessante, você vai querer saber, beleza? Sobre esse possível novo reforço do Verdão. Então sem mais enrolação, bora direto pro vídeo. Vamos falar de mercado da bola, porque o mercado tá agitadíssimo, o mercado tá on no Palmeiras, no São Paulo, e a gente começa com o Verdão. Meio atacante, Enciso, é um dos jogadores procurados pelo Palmeiras, jogador titular da seleção paraguaia, um dos nomes que surgiu por aí, André Hernan? É o Júlio Enciso, um jogador jovem, é um jogador que está no Brighton e é um jogador que tá se recuperando de uma lesão. Até viralizou tempos atrás, dias atrás, um presente que o Gustavo Gomes mandou para ele, uma camisa. Ele treinando, se recuperando com a camisa do Gustavo Gomes. Chegou a ver essa foto, PVC? Ele treinou, eu vi um vídeo dele treinando com a camisa. Um vídeo dele treinando com a camisa. E assim, isso, claro, chamou atenção, foi um chamariz. E, de fato, o Palmeiras já vinha observando essa possibilidade. É um jogador que tem um valor de mercado alto, né? Não é um jogador para você chegar e vou aqui pichinchar e contratar a preço baixo, custo baixo. Não, é um valor alto e o Palmeiras está estudando uma proposta para contratar esse jogador. É um jogador que pode te dar várias possibilidades. É um jogador que joga por dentro, pode fazer o segundo atacante pelo lado, é um jogador que pode atuar pelo meio, como meio-campista. Então, assim, é um jogador que entrega, é jovem e é um jogador que tem mercado. Então, assim, não vou comparar com o Ramon Sosa, a contratação do Ramon Sosa, porque me parece que até conversando com algumas pessoas dentro do Palmeiras, me dizem que o Enciso é um jogador que tem até uma prateleira um pouquinho acima. Então, é um jogador que o Palmeiras está de olho. Me garantem que ainda não tem a tal da oferta oficial, mas que o Palmeiras prepara essa oferta porque há uma empolgação, estão encantados com a ideia de ter o jogador. Gustavo Gomes, será que pode contar para a vinda dele? O Gustavo, ele trabalha né? Aquela camisa lá não foi um brinde de um amigo, não, né? Tipo assim, que nem eu mando direto, assim, uns presentes pro Júlio Gomes na casa dele. Sempre chega lá. Sempre chega coisa lá. Então, não é mas não... Na minha casa não chega, amigo, não. O que é isso? Coisa de amigo, assim, sabe? Eu não sei porque que o pessoal da portaria nunca me entrega, mas parece que sempre chega. Chega, que eles Tô não querendo entregam, também os recebidos. Os recebidos. Mas, assim, o Gustavo Gomes, ele trabalha muito, assim. O Gustavo Gomes tem essa importância fora de campo. Ele foi um cara que trabalhou muito na questão do Ramon Sosa e não vai ser diferente, não é diferente nessa questão do Enciso. Vamos ver. Assim, na torcida, todo mundo quer. A torcida do Palmeiras nas redes sociais está maluca com a ideia dessa contratação. Vamos ver. Repito, não é um jogador barato e é um jogador que está se recuperando de lesão. O valor de mercado dele é 22 milhões de euros. Valor de mercado. O que eu ouvi é que o Palmeiras pode chegar, para começar a conversar, algo em torno de 14 de euros. É muito dinheiro, porque a gente está se acostumando com umas cifras malucas também, né? 25 milhões de euros, 24 milhões de euros, mas 14 já é uma boa grana, né? São 80 e poucos milhões de reais. Já é um investimento ainda mais para o futebol brasileiro muito alto. Para quem ainda não conhece, vamos ver um pouco dos números do Enciso, então. Olha aí, a gente está vendo aí na tela. O jogador jovem, né, de 21 anos, meio atacante, ele é destro, ele desponta no Libertad Paraguai, onde fez 72 jogos, marcou 25 gols e 8 assistências. Em 2022, ele se transfere para o Brighton, da Inglaterra, lá disputa 57 partidas, balança as redes 5 vezes e dá 6 assistências. No meio da temporada passada, foi emprestado ao Ipswich Town, onde fez 13 jogos, 2 gols e 3 assistências. Você gosta do jogador, Júlio?
Eu conheço pouco, Lu. Não vou aqui fingir que assisti todas as partidas do Enciso, porque eu não assisti. Conheço pouco, mas eu fico sempre muito em dúvida desses volumes muito grandes de dinheiro. Por exemplo, o Flamengo fez isso agora com o menino que já foi embora até. Agora me fugiu o nome dele. Veio da Premier League também. O Alcaraz? O Alcaraz. Né? O Alcaraz. Pô, Premier League, não sei quem, não sei o que lá. Chegou aqui, né? Assim, você botar quase 100 milhões de euros no menino de 21 anos, a questão toda o negócio pode ter sentido se você tem a revenda, né? Se você tem a possibilidade de revender, porque é muito dinheiro para o orçamento mesmo do Palmeiras. E o futebol brasileiro, ele não tem a revenda dessa maneira. A revenda não acontece desse jeito. Quer dizer, o Richard Rios teve o Mundial de Clubes. Todo mundo viu o Richard Rios e o Palmeiras conseguiu uma boa venda com o Richard Rios. Se não tivesse o Mundial de Clubes, ele conseguiria essa venda com o Richard Rios, pelo que ele faz na Libertadores no Brasileiro? Não conseguiria. O Arias foi uma grande exceção, né? Já com 27 anos, exatamente. conseguir ter essa visibilidade. O mercado vem buscar aqui jogadores que ele descobre, entre aspas, na base. Dificilmente o mercado vem buscar alguém porque está jogando bem no Campeonato Brasileiro. E eu não acho que o Palmeiras vai ter um potencial de revenda com o Enciso, a não ser que ele destrua na Copa do Mundo, pelo Paraguai, alguma coisa assim. Eu desconfio um pouco de se é um bom investimento fazer esse tipo de contratação. Mas aí eu vou trazer... Você tem material aqui no Brasil muito mais barato, entendeu? Eu entendo o que você está falando, Júlio, mas assim, eu coloco muito um ponto que a Leila bate muito nessa tecla. O Palmeiras é um clube que não precisa de dinheiro. Então, assim, a contratação que o Palmeiras vai fazer não é olhando o lucro lá na frente, e sim a conquista, e sim o título que esse jogador pode trazer para o Palmeiras. O objetivo é esportivo, né? O objetivo é esportivo. O Richard Rios foi contratado por 1 milhão de euros. E a ideia era que ele fosse o meio-campista, porque outros jogadores já estavam meio que uma oportunidade, certo? Viram, gostaram, estava barato. E ele foi vendido por 30 milhões de euros. Então, de 1 ele pulou para 30. Óbvio que chama atenção o que foi. E mesmo assim, houve uma resistência do Palmeiras que precificou o jogador porque estava pensando no esportivo dentro de campo, porque o jogador era importante. Então, tem uma questão esportiva que o Palmeiras pensa muito, não só também na grana. Fala, PV. Não, então, vamos lá. Eu entendo, pelo que eu conversei com gente de Palmeiras, que o Enciso, se chegar, é uma contratação de ano que vem. O Palmeiras tem um processo. Vamos só lembrar o seguinte: o Palmeiras já está na temporada com o maior número de contratações da era Anderson Barros, né? Em 2023, por exemplo, o Santos contratou 21 jogadores e o Palmeiras contratou 2, e o campeão brasileiro foi o Palmeiras e o Santos foi rebaixado. O Palmeiras já contratou 10 jogadores, porque tem um processo de reformulação. Esse processo de reformulação entende-se que precisava de um goleiro, está antecipando a chegada do goleiro, que é o Carlos Miguel. O Everton não está no momento bom e o Carlos Miguel virou uma oportunidade. Até onde eu tenho, não está sacramentado. Acho que vai fechar. Próximos dias vai ser anunciado. Até onde eu tenho, não está sacramentado. Tem a história do Jefté, porque apressou-se a saída do Vanderlan pela proposta do grupo Red Bull, e o Vanderlan é um jogador que a torcida não tinha mais paciência, então apressou-se a mudança no lateral esquerdo. O Arthur subiu para treinar, mas o Jefté pode chegar, porque é um jogador de um nível, de um custo, e aí o Palmeiras vai bater 650 milhões de reais em compras de 2023. Se acertar Carlos Miguel e Jefté neste ano. O Enciso é um processo de que você vai ter que definir no final do ano quem sai para chegar alguém. Porque o Palmeiras não tem dinheiro sobrando. Tem a questão do Mundial de Clubes, da premiação, tem 40% ou 30% de imposto, mas o Palmeiras não é um clube com dívida, mas não é um time com sobra. Então, gastou mais do que estava preparado para gastar, pensando em gastar. Apressou e acelerou a reforma do elenco. Jogou contra o Palmeiras. É curiosíssimo como a gente se esquece de jogadores que atuam contra o seu clube. O Júlio Enciso jogou contra o Palmeiras pelo Libertad na Libertadores de 2021. Aliás, de 2020. Quartas de final.
tinha 17 anos. Depois ele foi para a Inglaterra, por quê? É engraçado, né? O Enzo Fernandes joga contra o Palmeiras, ninguém vê, ele vai para o Benfica e para o Chelsea. O Enciso joga contra o Palmeiras, ninguém vê, ele vai para o Ipswich e depois para o Brighton. Tá na hora de a gente começar a ver antes. Exatamente. Mas alguns jogadores que você viu antes, o São Paulo e a Atlético Nacional é assustador, né? Você pensar assim, dos jogadores do Atlético Nacional, o Camilo Cândido jogou no Bahia, fez gol no Santos. O Inestrosa foi júnior do Palmeiras. O Inestrosa é o melhor jogador do Atlético Nacional. Ele passou pela base do Palmeiras. Não ficou, porque não jogou no Palmeiras o que está jogando no Atlético Nacional. O Morelos jogou 20 partidas pelo Santos. É a esperança de gol do Atlético Nacional. Que mais? Tem uma que é um absurdo. Biliarci foi contratado pelo Atlético Nacional, emprestado pelo Santos. Jogou 35 minutos no Santos. Aí hoje à noite alguém vai olhar o Biliarci e fala assim, nossa, Biliarci! Jogou 35 minutos no Santos. Então, é assustador como a gente comemora. Dependendo da contratação, são 2 prazeres. É a hora que ele chega e a hora que ele vai embora. Mas tem uma questão também que o PVC está falando e é importante. Não é que a gente não olha, eu acho que a gente, né? A gente imprensa, né? Porque dirigentes, o mercado, tipo, eu digo, empresários e intermediários, eles têm esses números, têm quanto vale, e aí quando vai bater para ouvir... Falham. Pode falhar. Mas falham também. Pode falhar, mas assim, por exemplo, vou citar 2 exemplos. O Barco, que era do Boca Juniors, que nem está fazendo tanto sucesso assim. E o do River, que agora foi do Mundial, agora para a Europa. 2 jogadores que clubes brasileiros, agentes brasileiros, bateram na porta desses jogadores lá com os empresários, com o clube e tal, e ouviram o seguinte, esses aqui são muito bons, caminho é direto para a Europa. Jogador que é extra classe dos países aqui da América do Sul, não adianta bater na porta para transferir aqui na América do Sul. Agente, intermediário, clube já vai fazer ponte direto para a Europa. Porque assim, vai negociar com o Brasil, a moeda é mais forte. Beleza, que o peso real e tal. Mas lá é dólar, euro e libra, então não tem como. Então ele vai fazer a ponte direto. A gente vai pegar aqui para o nosso futebol jogadores de segunda prateleira e de terceira prateleira. É a mesma coisa, o São Paulo que não tem grana vai pegar um jogador de terceira prateleira que é o Tapia. E aí, às vezes, você pega o jogador de segunda prateleira. Eu acho que as contratações que o Palmeiras fez de jogadores que estavam lá na Europa são muito boas. A gente está falando aqui dessa ponte. Diga, PVC. É que tem jogador fora extra classe que, no caso do Paraguai, é o Almiron, que bate no Newcastle e fica. Sim. Nós estamos falando de jogador que bate e volta. Jogador extra classe é o Enzo Fernandes, que você não consegue contratar porque a proposta do Benfica é maior e ele vai para o Chelsea logo depois. O Moisés cai cedo. Vai cedo. Isso é extra classe. Mas se você bate e um ano e meio depois quer voltar, é porque você não se comprovou extra classe. Bom, rapaziada, então vocês puderam acompanhar aí todas as notícias, as informações de bastidores aí, informações no caso que o Hernan, o PVC tiveram acesso aí sobre esse negócio que o Palmeiras pode fazer muito interessante, né, que é trazer aí o Júlio Enciso, jogador atualmente no Brighton da Inglaterra, então seria um reforço aí nível Europa, chegando no Palmeiras, né, com certeza aí agregaria muito, né, óbvio que não é certeza nenhuma, né, ainda mais como eles falaram, um jogador que foi para a Europa e no caso estaria voltando de lá, né, talvez não deu muito certo, mas existem muitos cases aí que foram para a Europa, voltaram aí para o Brasil e deram muito certo, né? Então assim, o Júlio Enciso pode ser um deles, é um jovem jogador, apenas 21 anos, pessoal. Então, promissor demais e pode evoluir demais aqui no Palmeiras, na mão do Abel, né? Enfim, na minha opinião, um baita reforço se chegar realmente aí para o Palmeiras. Então vocês puderam conferir as principais informações aí trazidas pelo André Hernan.
e pelo PVC. Mas qual que é a sua opinião? Você aprova aí Júlio Enciso no Palmeiras ou você não aprova? Vai no campo dos comentários, deixa a sua opinião sobre esse possível novo reforço do Verdão aí. A sua opinião é muito importante aqui no canal, então é isso. Espero que tenha curtido o vídeo. Se curtiu, não esquece, deixa o like para fortalecer. Seu like é importante, ajuda demais. E se você for novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho das notificações também para você estar sempre recebendo aí os vídeos novos aqui do canal. Tá sempre por dentro de tudo que acontece com o Verdão todo dia. Belezinha? Então é isso. Agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. É o Porco, é nóis. Fui!